Então esse Espírito Santo de Deus, promessa do Senhor, veio. E para que ele veio? Para que o Senhor deixou essa promessa para nós? Na verdade, muitos motivos. Muitos. Vamos pegar um desses motivos. Diz a leitura que nós ouvimos, primeira leitura, Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os 50 dias, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Jesus tinha deixado uma ordem para eles. Eu vou para o Pai, nós celebramos a Ascensão domingo passado, eu vou para o Pai, mas vocês permaneçam em oração. Não parem de rezar, não parem de clamar, não se espalhem, permaneçam em oração. Inclusive nós estamos finalizamos a maior de todas as novenas da igreja, que é a novena de Pentecostes. Os discípulos ficaram 9 dias em oração, guiados por Nossa Senhora. Era ela que estava lá conduzindo esses discípulos para que eles perseverassem em oração. São Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, para todos nós, perseverem na oração. E assim os discípulos fizeram. Então, está dizendo São Lucas não estava lá, ele não era um dos 12, mas ele colheu essas informações depois. Muito provavelmente ele colheu dos lábios de Nossa Senhora. São Lucas foi um dos discípulos um dos evangelistas, melhor dizendo, que tanto acompanhou Nossa Senhora. Então Nossa Senhora deve ter passado detalhes para São Lucas, e Lucas está dizendo, então chegou o dia de Pentecostes, e os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. Mas como que eles estavam reunidos lá? Ou seja, como estava o coração desses discípulos? Estavam reunidos nesse lugar. São Lucas aqui ele não fala, mas no evangelho que nós lemos, aí sim nós vamos ouvir como que estava o coração deles. Agora é São João. Estavam fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Na verdade aqui não é nesse mesmo dia, porém o coração era o mesmo, porque o Espírito Santo não tinha vindo ainda. Jesus entrou, eles estavam no mesmo lugar, estavam fechadas as portas por medo dos judeus, por medo. Os discípulos de Jesus estavam com medo. Durante 50 dias, na verdade, eles ficaram ali naquele medo, naquele receio, naquela situação que mostra a fragilidade humana. Mesmo para quem tinha caminhado com Jesus por 3 anos. Imagina para nós, né? Mostra a fragilidade humana. Estavam com medo ali naquele lugar. E de repente vem a promessa de Deus, que é esse Espírito Santo. Então o que é o porquê da vinda do Espírito Santo? Respondendo essa pergunta inicial. Uma parte da resposta, né? Desse grande mistério. O Espírito Santo vem sobre nós para agir em nós, nos trazendo, aí eu vou usar uma palavra aqui que não tem nada de litúrgica, mas vai nos ajudar na reflexão. O Espírito Santo vem nos empoderar. Nos empoderar. Não tem nada de litúrgica nessa palavra, né? Empoderamento a gente ouve em outro contexto. Empoderamento hoje é a palavra usada pela ideologia, uma das. Empoderamento é a palavra do feminismo, né? A mulher empoderada é a mulher que não precisa de homem, não precisa casar, ou se casa não precisa de marido, nada, não precisa disso, ela é toda empoderada. Vai cair do cavalo mais tarde, infelizmente, né? Não é só o feminismo, tem outras ideologias aí com essa questão do empoderamento, que na verdade é um empoderamento do orgulho, do ser humano que quer se elevar acima de Deus, do ser humano carnal. Uma das leituras de hoje fala sobre isso, sobre o ser humano carnal, que é dominado pela carne. O ser humano carnal, ele está no orgulho, ele se acha. O ser humano carnal, ele se acha. Ele é prepotente. O ser humano carnal, ele é prepotente, ele se acha
que pode tudo, que consegue tudo, que manda em tudo, que domina tudo. E mais cedo ou mais tarde ele cai feio do cavalo, né? E leva grande tombo, porque vê que na verdade não tem esse ser humano todo poderoso. Mais cedo ou mais tarde fica claro que todos nós participamos da mesma fragilidade humana. Todos nós participamos da mesma fragilidade humana. Ainda que em certos momentos a pessoa pode se achar, mais cedo ou mais tarde cai a máscara, caem as ilusões, caem as seguranças que são falsas seguranças, seja qual for, seja a fama, seja o dinheiro, seja, sei lá, o poder mesmo, poder da caneta, poder de domínio, poder qualquer outro que seja, uma hora ou outra isso cai, para todos cai. Uma hora ou outra o ser humano se percebe na sua fragilidade, Esses discípulos, como eu disse, 3 anos caminhando com o Senhor, mas ainda se veem frágeis, com medo dos judeus, com medo das situações. Também os judeus tinham medo. O Evangelho fala que eles estavam inseguros. Quando eles perseguiram Jesus e mataram Jesus, eles fizeram isso cheios de medo, também insegurança, embora pareciam tão poderosos. Pilatos, que condenou Jesus, estava cheio de medo. A esposa dele disse para ele no dia da condenação, não mexe com esse homem, eu tive um sonho que esse homem é santo. Aí diz o Evangelho que Pilatos ficou cheio de medo e tentava ver como que faria naquela situação. Gente, não tem um ser humano poderoso, não existe. Não existe. Ele existe por um momento, por um tempo. Mas isso é só uma questão desse tempo que tudo cai por terra. Não existe esse ser humano poderoso, orgulhoso. E os discípulos são a prova disso, né? Eles estão ali para mostrar que todos nós estamos na mesma humanidade. A nossa humanidade, da nossa fragilidade, faz parte da nossa humanidade. É um elemento constitutivo da nossa humanidade, a nossa fragilidade. Então eles estão com medo, estão naquela situação. Mas aí vem o Espírito Santo. Aí vem a promessa do Senhor. Aí o Espírito Santo os empodera. Não esse empoderamento falso do orgulho humano. Não esse empoderamento que é de Satanás. Porque Satanás é o grande empoderado, entre aspas. Também ele sabe que o tempo dele está acabando. Também ele sabe que é uma ilusão ele ser empoderado. O demônio é muito inteligente. No final das contas, ele sabe que ele não tem poder nenhum. No final das contas, ele sabe que ele é um grande derrotado. Mas esse empoderamento do inimigo é uma coisa. O Espírito Santo vem para empoderar esses discípulos. Mas de que forma agora que é esse empoderamento? Eles vão ser todos os bambambam? Não. O Espírito Santo vai trazer, primeiramente, paz ao coração desses discípulos. Paz. Aquele medo, aquela coisa toda, dá lugar à paz. Essa paz vem de uma certeza: Deus está no meu coração. Os discípulos têm certeza agora, com a vinda do Espírito Santo. Certeza que Nossa Senhora já tinha já. Deus está no meu coração. E quando há essa certeza, Deus está no meu coração, bom, então, como diz a palavra de Deus, o que temerei? O que temerei se Deus está no meu coração? Então essa certeza que vem ao coração dos discípulos é o verdadeiro empoderamento. Não é o empoderamento de nenhum poder desse mundo, mas de uma certeza clara, muito clara, mais clara que o sol. Os discípulos naquele dia, cheios do Espírito Santo, brilhavam. Por quê? Há uma certeza agora. Deus está conosco, Deus está no meu coração. Tanto que depois a leitura diz que eles saem evangelizando, saem proclamando, já começam ali as primeiras pregações do nome de Jesus. Porque agora eles têm uma certeza que Deus está nos seus corações. Olha o verdadeiro empoderamento, meus irmãos. Olha o verdadeiro empoderamento.
Claro que esses discípulos, em alguns momentos, ainda vão perceber a sua fragilidade. Não é que o Espírito Santo tira a nossa fragilidade totalmente. Não, não é isso. Como eu disse, pelo menos enquanto nós estivermos neste mundo, é algo constitutivo da nossa humanidade, também a nossa fragilidade. Mas o Espírito Santo mostra para eles que acima dessa fragilidade, desses medos, de tudo isso, está Ele, o Espírito de Deus. E isso dá paz a esses discípulos. Isso dá paz aos seus corações. Meus irmãos, é isso Pentecostes, ou pelo menos é uma forma de nós vermos esse grande mistério. Como que eu e você, que também participamos dessa mesma fragilidade humana, com os nossos medos, incertezas, inseguranças, dúvidas, tudo isso nós temos. Tudo isso em um momento ou outro da nossa vida nos vem. Mas aqui está o segredo, que não é um segredo escondido, né? Está bem aí para nós. À medida que nós nos deixarmos conduzir pelo Espírito do Senhor, a dizer a palavra hoje, deixar-se conduzir pelo Espírito do Senhor. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. À medida que nós vamos sendo conduzidos pelo Espírito do Senhor, o Espírito vai nos empoderar. O Espírito vai nos dando os seus dons. Quando nos preparamos na catequese, vamos puxar um pouquinho a nossa memória aí. Lá, quando nós fizemos a nossa catequese, o nosso crisma, nós ouvimos dos 7 dons do Espírito Santo, os diversos dons do Espírito que vêm a nós, justamente ao empoderamento de Deus para nós. É o Senhor para nos dar sabedoria, é o Senhor para nos dar entendimento, é o Senhor para nos dar ciência, é o Senhor para nos dar fortaleza, e por aí vai. São os dons do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, meus irmãos, o Senhor está dizendo para nós hoje, não há segredo nisso. Para nós sermos empoderados por Ele, nós devemos nos deixar tocar e conduzir por esse Espírito. Nós devemos pedir esse Espírito, que já está em nós. Façamos uso daquilo que está em nós, da graça de Deus. É sempre conversarmos com o Espírito de Deus, é sempre clamarmos, vem Espírito na minha vida, Espírito Santo me conduz, Espírito Santo me direcione, Espírito Santo me dê os teus dons. Tem momentos que nós vamos precisar de sabedoria. Inclusive a palavra São Tiago diz isso. Alguém precisa de sabedoria? Peça isso a Deus. Peça ao Espírito Santo. Precisa de coragem? Peça essa coragem ao Espírito Santo. Precisa de fortaleza? Peça essa fortaleza ao Espírito Santo. Peçamos para ser empoderados pelo Espírito Santo. Não com esse empoderamento do orgulho falso humano, mas com esse empoderamento verdadeiro de um Deus que vem habitar em nossos corações, de um Deus que quer nos dar a sua paz, de um Deus que quer nos dar os seus dons, seus carismas, suas graças.